E eu tenho aqui 12 obreiros geladões, crentes cemiterianos, sorveterianos, que hoje precisam ser tomados na tua graça. São crentes, mas não vivem no sobrenatural. Por isso Satanás manda nessa cidade. E quando Paulo estende a mão sobre eles, Paulo vai chamando a mão. Eu acho que um curioso, ô Paulo, como é que a gente vai saber que recebeu isso aí? Simples. Simples por quê? Quando ele vier sobre vocês, vocês vão olhar para o céu e vão abrir a boca e vão dar tanta rajada de língua estranha na cara de Satanás. Vão falar na língua que Deus apenas entende. E quando vocês falarem nessas línguas, vocês profetizarão e serão cheios do poder de Deus, capaz de transformar a terra toda. Ô crente! Quando estende a mão nos 12, pastor, quando põe a mão nos 12, não virou um fogo só. Jesus batizou os 12 com o Espírito Santo. Jesus batizou quantos naquele dia? Os 12 representavam quantos ali? Todos? Sim ou não? Então repita comigo, quantos Jesus batizou ali? Todos. Volte aqui comigo um pouquinho. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia que o Espírito Santo desceu, quantos foram batizados com o Espírito Santo? Todos. Quando Pedro foi a Cesareia Marítima pregar ali para Cornélio, a Bíblia diz, estando Pedro a pregar, desceu sobre eles o Espírito Santo. E quantos foram cheios do Espírito Santo ali? Agora olha aqui para mim, sabe? Se toda vez que o Espírito Santo vem, ele se manifesta sobre todos, por que conosco é diferente? Porque só meia dúzia de crentes de Calé no culto, diga para mim aí se tu é esperto. Porque daqui mesmo eu já vi crente ali só faltar voar de tanta graça de Deus e olhar de cá tem um ar com o olho mais cedo que o olho de coruja. Por quê? Diz para mim aí. Por quê? Porque enquanto um tem vontade de saltar e voar na presença de Cristo, o outro está aí com essa cabeça, foi batizado no vinagre, abençoado. Tu não conheces a graça do poder de Deus que muda vidas. Hoje o Senhor quer tirar você dessa terra seca e quer colocar você nas profundezas do rio Eres. O pastor da igreja tem 28 anos de idade, um menino, pastor Alexandre. Aquela igreja onde o Guilherme foi consagrado a pastor. A igreja daquele moço ontem à noite, não era festa, culto de quinta-feira. Toda quinta ele leva algum pregador lá e ele me convidou para ir. Tinham sentado dentro daquela igreja, que era um cinema que Jesus deu para ele, 3.800 pessoas sentadas. 80% da igreja dele, sabe onde vieram? Das igrejas tradicionais que não conheciam o poder de Deus. E ele começou a ministrar naquela cidade que Cristo era o Cristo do Pentecoste. Em 3 anos a igreja dele tem 4.000 membros, só a sede. Quando eu vi aquilo eu disse, Deus, isto é avivamento. Deus está trazendo um renovo sobre toda a terra. E eu e você, assembleiano, estamos ficando para trás dessa história. Sabe por quê? Porque cremos no Pentecoste anão. No Pentecoste
Pentecoste meia dúzia de língua estranha só. No Pentecoste até levantar a mão pode, mas mais que isso não existe. O Senhor Deus quer nos levar às profundezas do Espírito e nós amarramos a mão do Espírito. Poderíamos estar hoje como uma igreja de Ponyanshu, hoje tem Ponyanshu na Coreia. Vocês viram o resultado de um homem na presença de Deus que acontece? Viram o que aconteceu 2 semanas atrás lá? O presidente da Coreia do Sul teve uma reunião com o presidente da Coreia do Norte para colocar paz, coisa que no país já não havia há dezenas de anos. Descobriu por quê? Ponyanshu evangelizou o presidente da nação. O presidente da nação hoje é diácono da igreja dele, batizado com o Espírito Santo. Para manter uma igreja. Uma aluga a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite. O irmãozinho chegou lá para alugar a parte da manhã da igreja, um brasileiro, cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Pentecostal daqueles que viram pelo lado lá do culto, sabe? Chegou lá e começou a pregar para os americanos do Canadá, que o Canadá é um dos países mais gelados do mundo, não espiritualmente falando. Porque ele está bem próximo ao Polo Norte. E parece aquela praga do frio pega os crentes também nas cidades, né? E ele começou a pregar lá para 2 pessoas. Irmão, se tu vê um irmão ministrar o culto, você fica louco. Os caras falam, não pode assistir um negócio desse, não. É muita unção e muita graça. 2 crentes, há 9 meses atrás, num país onde o poder do Evangelho foi desacreditado por causa de alguns obreiros. A igreja dele está lá há 9 meses, está com quase 200 crentes batizados com o Espírito Santo. As igrejas dos cultos da noite, da tarde, que são espanhol e inglês, estão vindo tudo para a igreja dele para assistir, para receber também. Ele me levou diante de um pastor lá, do pastor boliviano, e o pastor boliviano disse para mim, tu podes orar por mim para eu receber o poder de Cristo, como vocês dizem. Eu falei, posso agora. Toquei no homem, Jesus tomou ele caiu para o chão, rolou assim. Jesus encheu do Espírito Santo. Estamos em avivamento. Mas Deus quer nos levar às margens deste avivamento para depois nadarmos para o centro dele. Na sua mão e na minha mão está o maior poder que o mundo já conheceu, irmão. O poder do Pentecoste. Diante do poder do crente pentecostal, demônios têm que se ajoelhar. Nações têm que se ajoelhar. Satanás tem que correr. Enfermidade tem que sair. Tristeza tem que saltar de alegria. Porque o poder do Pentecoste é muito maior do que você pensa. Libere a graça de Deus. Paulo orou pelos crentes. Estamos falando ainda do nascimento de uma igreja pentecostal. Quando Paulo orou por eles, levantaram, pastor, os 12 barrigudinhos, tudo foi ministrando. Já viu os crentes que eram batizados com o Espírito Santo, né, irmão? Mas eu creio que naquele dia eles foram batizados com o Espírito Santo mesmo. Não é esse batismo que a gente vê por aí hoje em dia, não, né? Esse dia eu vi uma irmã falar que foi batizada com o Espírito Santo, mastigando o chiclete de carro, falando em línguas de carro. A irmã foi embora, ela foi batizada assim, o mover de Deus. Eu falei, eu vou lá ver. Nessas horas eu fui em meio também. Cheguei perto da irmã, tá lá, glu, 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 glu. Glu, 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 glu. E a língua do peru, cara. Isso não é poder, não. Até o batismo do Espírito Santo mudou. Antigamente não, eu creio que recebi o batismo, irmão. Para 2 dias quando língua estranha, eu rolava debaixo dos bancos da igreja, molhava de suar. Hoje vocês não recebem. As coisas estão redondamente fora da normalidade. Estamos criando um novo tipo de Pentecoste que não é bíblico. Mas hoje, em nome de Cristo Jesus, o Senhor vai renovar as nossas coisas. Paulo, vamos catar o diabo pelo chifre, pelo rabo, vamos botar ele para correr. E Paulo, que eu creio que